Aviso: cenas fortes. Assista por sua conta e risco. Obrigado pela compreensão. Gemidos dolorosos soaram. Depois de alguns minutos, a câmara não estava cheia de palavras, mas sim de gemidos. Quando a reação dela não me agradou, não importando o que fizesse, me detive. Sua face estava tão desfigurada que não teria a reconhecido antes. Todos seus dedos estavam quebrados, apontando para direções diferentes. Por último, quando já não podia aguentar mais golpes, se encolheu e começou a espumar pela boca. Kaito falou: bom, então, deveria fazer de novo. Meu desejo de vingança não vai ser satisfeito apenas com isso. Porém, se ela não mostrar nenhuma reação, ou o que for, da tortura, então, isto não terá sentido. Quando recuperei a compostura, depois de atuar com violência, usei magia curativa na princesa Alessia, enquanto suportava o impulso de apunhalar a espada curta nela. Uma pequena quantidade de magia foi absorvida através da minha mão, e uma luz fraca brotou. Essa luz era H. Verdant Greylen, Crystal Sword. Obtive essa forma da espada espiritual quando cumpri os requisitos no Bosque dos Elfos. A espada curta é de aproximadamente 15 centímetros de largura, e é como um cristal verde. Se um pouco de magia for derramada nela, haverá um efeito curativo sobre o objeto. Contudo, não é uma recuperação instantânea. Assim, enquanto isso, vou recobrar meus pensamentos. Kaito falou: pensei que era apenas minha imaginação, mas, por que meu corpo está sentindo-se tão pesado? O que entendi, durante a batalha, foi que minha capacidade física foi deteriorada, evidentemente. Por que isso aconteceu? Tenho algumas ideias. Kaito falou: talvez seja uma maldição. O que me atravessou antes era Godslayer, uma espada que tem a capacidade de roubar atributos cada vez que infligir uma ferida no oponente. Esse efeito de desvantagem é a razão pela qual a igreja a mantém. No momento em que a equipei, o efeito da minha espada espiritual foi anulado. Minha habilidade inerente, espada espiritual, tem a capacidade de adquirir numerosas formas cada vez que me encontro com um certo requisito para meu uso exclusivo. Esses 4 anos não foram em vão. Entre as muitas formas que obtive, há uma que pode curar qualquer doença. Assim, em primeiro lugar, tenho que investigar acerca de como lidar com a espada. Kaito falou: abrir status. Como se estivesse ligado à minha voz, uma placa semi-transparente, a janela de status, surgiu. Nela, havia uma lista dos atributos da pessoa que a abriu. Sem usar algum tipo de avaliação, habilidade ou magia, ninguém seria capaz de vê-lo, exceto eu. Nela havia uma informação inacreditável, escrita. Kaito falou: que diabos é isto? Esfreguei os olhos, e fechei a janela de status, pensando que era um erro. Neguei com a cabeça, e abri de novo. Kaito falou: abrir status. Kaito perguntou: por quê? Havia muitos atributos estranhos, de tal forma, que sem querer, murmurei isso. Em primeiro lugar, minha idade. Me convocaram há aproximadamente 4 anos, quando eu estava em meu segundo ano da secundária, e tinha 17 anos. Agora, tenho 21 anos. O que poderia ter acontecido? Havia sido ativada alguma técnica secreta, ou não? Bom, não tenho nenhum problema com isto. O próximo é o meu nível. Derrotei o Lorde Demônio, e a experiência que adquiri, depois de lutar contra ela, era abundante. Superou acima de 300 níveis, e se elevou a quase o nível 400. Antes de partir, o líder dos cavaleiros, quem era considerado como a pessoa mais forte do reino, estava no nível 121. Também havia, aproximadamente, 270 participantes, durante a subjugação do Lorde Demônio. Isso era algo a se pensar, para saber em que medida havia aumentado. Naturalmente, se meu nível sobe, os atributos também serão afetados. Mas nunca tinha ouvido histórias onde seu nível diminui. O único caso era quando parasse de treinar por muitos anos. Porém, nunca ouvi falar de um rumor onde seu nível diminui simultaneamente a partir do nível 300. Ou melhor, nesse mundo, apenas os recém-nascidos são nível 1. Inclusive quando cheguei pela primeira vez nesse mundo, eu era nível 3. E para que coincida com meu nível 1, meus atributos diminuíram extremamente. E por último, minhas habilidades.
minha característica perfeccionista, que é algo, assim como uma habilidade de correção do herói, diferente das habilidades inerentes. Se você é adequado, e se cumprem as condições, então, com o tempo suficiente, pode-se conseguir. As habilidades têm um domínio e nível. Se são treinadas várias vezes, sobem de nível, e então, pode dominá-las. Basicamente, não tem nenhuma outra opção, além de usar várias vezes as habilidades, até que subam de nível. Em outras palavras, minha habilidade, soco, que havia sido usada sem descanso, era o fruto do meu trabalho duro. Kaito falou, como sou idiota. Skywalk. A consciência da princesa não havia retornado ainda, mas a maioria de suas feridas já estavam curadas. Por isso, interrompi o tratamento, e cancelei minha espada espiritual. Dei um chute no chão, e logo, com outro chute no chão, uma vez mais, usando magia como meu ponto de apoio, saltei no ar. A habilidade que adquiri, com pressa, era Skywalk. Com esta habilidade, posso criar um ponto de apoio debaixo dos meus pés, tornando possíveis as batalhas aéreas. Essa habilidade tem me ajudado no campo de batalha. Sem dúvidas foi ativada. Foi ativada, mas... Kaito perguntou, é uma piada. Ficou sem ar, enquanto estava atônito, frente à ativação excessivamente crua da habilidade. O consumo de poder mágico e a velocidade de ativação não se podiam comparar com meus próprios sentidos. Kaito falou, abrir status. Quando abri a janela de status, a habilidade que havia usado, justo agora, manipulação mágica, nível 1, e Skywalk, nível 1, foram registradas. Quando toquei a palavra Skywalk na janela de status, suspirei. Kaito falou, como temia. Skywalk, nível de habilidade 1. Domínio de habilidade 1, de 10.000. Uma habilidade para formar pontos de apoio no ar, com magia. Isto estava escrito na janela de status. Em outras palavras, a habilidade foi tratada como uma recém-obtida. Meu MP drenado demonstra isso. Como disse antes, e para dizer brevemente, o nível da habilidade indica a quantidade que está acostumado com a habilidade. Quando a habilidade é ativada com êxito, seu nível de domínio aumentará. E com isto, pode-se utilizar de maneira mais eficiente. Quando Skywalk subir de nível, o custo de MP e o tempo para ativar a habilidade diminuirá. Francamente falando, uma habilidade de nível 1 é um lixo. A maioria delas tem uma taxa de consumo tão ruim que não se podem utilizar em um combate real. Apenas no caso, comprovei as outras habilidades, mas eram de nível 1 também. Kaito falou, não parece ser o efeito de uma maldição. Se tivesse um efeito tremendo como este, eu não teria durado tanto tempo no campo de batalha. Na verdade, antes de acordar aqui, se não me falha a memória, tinha todas as habilidades no nível avançado. Porque era possível o uso de Skywalk e manipulação mágica, enquanto balançava e lutava sozinho, por mais de um ano. Se houvesse uma espada que tivesse um efeito de pudesse reestabelecer o nível e as habilidades de alguém, então, não havia necessidade de depender de um herói. Porque poderia derrotar o Lorde Demônio com apenas um golpe. Embora isso é impossível, poderia derrotá-la com facilidade. Kaito falou, esse momento, antes de ser assassinado. Vou supor que sobrevivi, porque ainda estou vivo. E enquanto estava inconsciente, me infligiram com um novo tipo de efeito, no status. Na janela de status, declarou que minha condição está excelente. Mas a janela de status pode estar repleta de defeitos, assim, apenas posso usá-la como referência. E minha janela de status poderia ter sido enganada por um efeito de obstrução de alto nível. É por isso que, para reconhecer que tipo de efeito tenho em mim, abri a janela de status novamente e utilizei a capacidade de avaliação que a espada espiritual possui para obter uma informação mais detalhada da minha condição. Se isto é realmente um novo tipo de efeito, então tenho que captar o efeito sem falta, ou do contrário, não vou ser capaz de perceber os requisitos para cancelá-la. Kaito falou, bom, então, avaliação. Avaliação. Quando estava a ponto de chamar a capacidade de avaliação que a espada possui e utilizá-la em minha janela de status, detive meus movimentos. Kaito falou, não pode ser. Enquanto fazia uma careta. Por causa de um pressentimento horrível, toquei o ícone junto da espada espiritual. Em seguida, ali estavam numerosos nomes da espada espiritual que havia obtido, superando inumeráveis dificuldades até agora.
No entanto, a maioria deles apareciam com um cinza fraco, e junto a eles havia uma marca de um cadeado. Ao tocar a marca, não indicava a quantidade necessária de experiência para liberar esse tipo de espada espiritual. Kaito falou, isso é uma brincadeira, certo? Tratei de equipar algumas das espadas espirituais que estavam acinzentadas, mas nenhuma delas funcionou. Parece que se trata apenas das acinzentadas, porque posso usar as que estão em branco. Uma vez mais, até o ponto de deixar cair lágrimas. Desta vez, havia passado do que poderia tolerar, junto com a irritação e ansiedade, suas emoções iam em círculos. Enquanto fingia estar inconsciente, tentou entoar um feitiço com sua boca. Por isso, lhe dei um chute para interrompê-la. Alessia gritou. Kaito falou, você realmente gosta dos ataques surpresas, Alessia. Com que propósito você acha que te curei? Não morra antes que eu te dê uma surra. Parece que era uma bola de fogo, de baixo nível, mas devido a que estava incompleta, a bola de fogo explodiu na boca da princesa. Sem dúvidas, o interior de sua boca foi convertido em algo muito sério. Tão sério que me sinto muito bem. Embora não vou dizê-la, eu quero que você se oponha com tudo o que você tiver. Exceto tirar a própria vida. Ver a princesa, Alessia-sama, autodestruir-se, é muito divertido, é muito agradável. Como eu pensava, me vingar por conta própria, é refrescante. Enquanto pensava nisso, de repente, me encontrei com uma notificação, na parte superior esquerda, da janela de status. Algo que nunca tinha visto. Até agora, nunca vi esse ícone, nenhuma vez, por isso que não sei que tipo de efeito possui. Kaito falou, o que fazer? Alessia gemeu dolorosamente. Por agora, estou pressionando meus pés entediados contra seu estômago, enquanto ela me olha intensamente. Desfrutando da aparência e voz desfigurada da princesa Alessia-sama. Suprimindo em mim a comoção pela perda das muitas formas da espada espiritual, empurrei lentamente o dedo à direita no ícone no correio eletrônico. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.